A madrasta do menino Bernardo, lembra da história, né, do menino Bernardo, de Frederico Westphalen, que deram o remédio para ele, é o diazepam, se não me falha a memória, uma dose cavalar e ele morreu. É isso, com participação do pai, da madrasta e outras pessoas que ajudaram nesse crime terrível. Bom, a madrasta agora foi autorizada a progredir ao regime semiaberto. Pasmem, tá na lei, aquela velha história. Tá na lei, né? O juiz vai lá e faz o quê? Cumpre. Pra gente gera o quê? Revolta, indignação, porque foi um crime tão bárbaro, mas tão bárbaro, que parou o Brasil. E eu me lembro muito bem que na época do julgamento a comoção foi tamanha que deu mais audiência do que final de torneio de futebol, final de campeonato. Mas aí não é pela audiência, é só pra gente mostrar o grau de indignação da população com esse caso. Tá? E agora ela vai tranquilamente para o semiaberto. Quem tem os detalhes dessa vergonha é a Vitória Matos. Isso mesmo, Gamon. A decisão, ela consiste, né, que foi decidido que ela teria cumprido mais de 13 anos da pena de 34 anos e 7 meses, além de ter reduzido cerca de 980 dias com trabalho e também com estudo. Com isso, ela passa, então, do regime fechado para o regime semiaberto. Apesar dessa progressão, o pedido de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica foi negado. A Justiça entendeu que, diante da gravidade do crime e do tempo de pena ainda restante, ou seja, mais de 20 anos, não justifica para esse cumprimento de pena fora do sistema prisional. Lembrando que o Bernardo, de 11 anos, desapareceu em abril de 2014 no município de Três Passos. O corpo dele foi encontrado 10 dias depois, enterrado em uma propriedade rural. 4 pessoas foram condenadas pelo crime, incluindo o pai e a madrasta da vítima, Gamon. Tá na lei, mas não justifica, eu concordo, não justifica. Pegou 34 anos de cadeia, tinha que cumprir os 34, gente. Porque a gente não está falando de qualquer outro tipo de crime, a gente está falando de um crime gravíssimo. E crimes graves como esse, como estupro, sequestro, assassinato de criança, não podia ter relaxamento de prisão. Tinha que pegar, pegou 34, é 34. A pena máxima no Brasil é 30 anos, né? Então eu vou deixar por 30, ok? A pena máxima é essa, de cumprimento de pena. Claro que pega mais para tentar cumprir a máxima. Então, se a pena máxima é de 30, em crimes hediondos, não podia dar moleza. Não tem relaxamento de prisão. Sabe? 30 anos no fechado. A gente não está falando de outro tipo de crime. Está falando de um crime bárbaro, um crime que comoveu a sociedade brasileira. Não digo a gaúcha, digo a sociedade brasileira. É o mesmo tipo de crime, por exemplo, daquele pai que jogou a criança da ponte. E, aliás, a gente vai trazer a informação aqui na Record, jogou a criança viva, tá? A criança estava viva quando ele jogou da ponte. Aí, depois de um tempo, ele vai ser condenado, eu não tenho dúvida da condenação dele. Vai acontecer. Mas depois de um tempo ele vai para o semiaberto também, se seguir a mesma linha, se for a mesma linha de raciocínio, eu espero que não, eu espero estar errado. Mas daqui a pouquinho ele também está solto. Vai pegar uma pena, vai cumprir, sei lá, igual a ela, 13 anos, daqui a pouco ele pode pegar 40, mas daqui a pouco ele está livre, gente. Enquanto isso acontecer, esse país não vai ser um país sério. Enquanto criminoso não ficar de vez na cadeia, isso aqui não vai ser... Magamon tá na lei, que se lasque! Tá na lei. E a interpretação do juiz? Onde é que tá? É a mesma coisa, quando você pega um criminoso de alta periculosidade e coloca, porque está na lei, mas coloca a tornozeleira eletrônica nele, o próprio juiz já sabe que ele vai voltar para o crime. O próprio juiz, o promotor e todo mundo já sabe que ele vai voltar. Porque a gente não está falando de qualquer criminoso, a gente está falando de criminosos bárbaros, de criminosos de alta periculosidade, estão falando de homicida, estão falando de sequestrador, estão falando de ladrão de banco, estão falando de traficante, estão falando de bandidos de alto grau de periculosidade. Quando você coloca a tornozeleira nele, a gente já sabe o que vai acontecer. Não, 99% dos casos é isso. Nenhum deles vai para a fila do Cine, nenhum deles vai procurar emprego, nenhum deles vai levar currículo para tentar uma outra vida.
É muito raro, é raríssimo quando isso acontece. Raríssimo isso. Então, já se sabe por que se concede a tornozeleira eletrônica. É a pergunta que eu faço e que muitas pessoas até me fazem nas ruas. E eu já fiz essa mesma pergunta para promotores de justiça. E a resposta qual é? Sistema carcerário lotado, não tem onde colocar, está tudo transbordando. Estamos com um problema gravíssimo no sistema carcerário, tem que se construir imediatamente mais unidades, porque não se pode prender mais. Não se tem mais condição. E aí se coloca a tornozeleira eletrônica, é bandido que volta para a rua. E bandido graúdo, né? Não é pouca coisa não.